Então, vamos retomando aqui para as questões que devem ter suscitado ao longo das apresentações. Eu vou tomar a liberdade de, uma vez estando com o microfone na mão, fazer a primeira pergunta. Professora Marley, estive recentemente no Canadá, em Montreal, e eu observei o seguinte: havia um debate muito sério na imprensa. Se não me engano, era a McGill estava discutindo a questão de uma doação recebida e que, assim, aquele empresário que fez aquela doação era um empresário que tinha sido flagrado aí em atos de corrupção. E, nessa discussão, a universidade discutia se deveria devolver o dinheiro ou não, né? Ou seja, se aquele dinheiro tinha vindo de fontes, assim, fontes limpas, né, vamos dizer assim. Se não tinha vindo, seria melhor devolver aqueles recursos, tal. Eu só fiz esse preâmbulo para tentar entender a seguinte questão. Esses projetos no Mali, o projeto no Senegal, você lida com um público, você lida com uma população que tem religiões diferentes, você tem um código de conduta diferente, um código de ética diferente de um canadense. Como é que faz? Como é que a gente consegue ajudar alguém que, assim, se a gente for olhar a pirâmide de Maslow, o canadense deve estar muito preocupado com a autorrealização. E se você for olhar um senegalês, ele deve estar na base da pirâmide ali, falando assim, o que eu vou comer no almoço, né? Como é que a gente faz com que um grupo interaja e que troque, realmente, se ajude mutuamente nesse processo? E mais uma pergunta embutida nessa questão é o seguinte: no pré, e o que cada um sai com essa vivência? Tá certo? Excelente pergunta. Eu acho que a primeira coisa que eu gostaria de comentar é realmente o contexto de Montreal e da HEC Montréal, onde eu trabalho. A multiculturalidade já faz parte inerente do contexto. Então, por exemplo, na universidade onde eu trabalho, mais ou menos 40% já são pessoas da graduação, já são alunos do mundo inteiro, de vários países. A gente chega a ter 80 países diferentes representados na universidade. E quando a gente chega no pós-graduação, às vezes chega a 60%. Então, a primeira coisa é o seguinte: é uma riqueza incrível você já no seu dia a dia da sua atividade acadêmica, do seu diploma que você está fazendo lá, já ter essa oportunidade de conviver diariamente com inúmeras culturas. Então, isso já cria, de uma certa forma, um pouco mais de familiaridade com as diferenças. Então, as diferenças já são vividas no dia a dia. Agora, ainda assim, eu acho que esse desafio de você partir para uma cultura diferente, com o objetivo de realizar um projeto, é realmente um dos grandes desafios que a gente pode ter, né, do ponto de vista de aprendizado e de respeito. Então, eu diria duas coisas em relação a isso. A primeira é que, justamente, todo o projeto de sensibilização que a gente tenta fazer em sala antes de partir para o exterior, é esse projeto de respeito pela outra cultura, de escuta, de tentar realmente entender por que as pessoas reagem e têm códigos de ética e de conduta diferentes, e, sobretudo, de uma certa forma, não tentar intervir em questões que tangem, por exemplo, religião. Seria muito irresponsável um grupo de estudantes que parte para o Mali e começa a questionar a religião muçulmana, que, por exemplo, era característica daquela comunidade. Então, o respeito à escuta é um dos valores fundamentais que a gente tenta desenvolver, justamente porque essas escolas de gestão formam alunos que vão trabalhar em multinacionais, que vão trabalhar em empresas que vão se internacionalizar e que, invariavelmente, vão acabar tendo uma relação com as comunidades locais. Por que, então, já não entrar no processo de aprendizagem esse respeito? Então, eu acho que a gente trata por esse lado. O que eu percebo é o seguinte: os nossos alunos, a gente tenta colocá-los na seguinte perspectiva: vocês estão indo para aprender, vocês não estão indo para propor soluções nem ensinar. E, se soluções emergem, é do fruto dessa troca de saberes locais e técnicos que eu fiz o comentário antes. Claro que tem desafios, claro que tem deslizes, claro que tem erros, nada acontece de uma forma perfeita, mas a visão por trás é realmente essa.
Não sei se eu respondi um pouco a pergunta. Muito bom. Eu queria fazer uma pergunta para o Fábio. Fábio, achei muito bacana de você trazer para cá, compartilhar a parte do fazer gestão do conhecimento, né? Eu acho que é um tema que a gente precisa explorar mais para poder aplicar no Estado. Eu vi nos seus slides, eu vi um pessoal muito bonito e tal, e eu senti falta assim, de um público ali, que são as consultoras de venda. As consultoras de venda para a Natura, elas são um canal de distribuição ou são um produto chamado conhecimento também, né? Se são, como é que vocês assim buscam esse conhecimento? Sim, elas não são um canal, elas são a rede de relação, tá? Ela é mais do que o canal, simplesmente. E a gente usa muito esse conhecimento. E daí tem diversas formas, tem vários projetos ou iniciativas que visam isso. Tem uma que a gente tem na inovação que chama Co-Criando Natura, que é um ambiente de cocriação com o ambiente externo. E daí são consultoras, consumidores, parceiros, universidades. Qualquer um pode colaborar com questões-chave da Natura. Por exemplo, no ano passado a gente estava discutindo transparência radical. Como que a Natura pode abordar esse tema que o governo está discutindo há um tempo, a transparência, mas as empresas discutem pouco. Elas só apresentam resultados financeiros esperados pela Bolsa de Valores de Nova York e tudo mais. Então, como a gente consegue trazer essas questões chaves, não para discutir internamente numa reunião lá de um board, mas para a comunidade como toda, incluindo consultoras. Um outro olhar é a gente aprender com as próprias consultoras, seja para desenvolver um projeto como Rede Natura, de aprender que elas tinham dificuldades de usar o ambiente digital, as boas práticas de venda digital para criar novas relações, e até boas práticas da consultora. Então, quando você olha o mapa de consultoras, você vê que tem umas que se destacam, né? Por que essas se destacam? O que elas fazem de diferente? Quais são as boas práticas? Então, a gente tem alguns projetos internos que tratam dessa excelência de venda, de entender e pegar esses conhecimentos e disseminar esses conhecimentos. Então, será que ela faz uma reunião diferente? Ela faz um encontro Natura, põe um produto diferente, faz uma mesa na frente? Então, a gente tem muito esse olhar de entender esses aprendizados e disseminar para, na verdade, ela vender mais, ela ganhar mais, ela criar maior relação. Claro que a Natura ganha com isso, mas tem toda essa rede ganhando também. Perfeito. Eu queria abrir para a plateia. Eu só queria dar um toque assim, para que as questões sejam bem objetivas, né? Para que a gente otimize bem o tempo e a participação do público presencial e do público da internet. Temos uma lá. Bom dia. Eu gostaria de fazer uma pergunta para a Marley. A gente, aqui na Fundap, como você já sabe, a gente já conversou anteriormente, está com um grupo de estudos em inovação em governo, em que a gente está tentando desenvolver projetos pensando inovadores em termos de pensar os serviços públicos. E, dentro dessa perspectiva, o que se coloca para a gente é que esses projetos inovadores envolvem necessariamente uma colaboração diferente, uma forma de relação diferente entre os órgãos públicos, a população, os usuários dos serviços e o acesso a fontes diferentes de conhecimento, como é o caso de vocês da universidade. Então, eu queria que você comentasse um pouco essas experiências que você tem tido em relação a como é que se dá a relação com as entidades públicas, com as entidades de governo, desses locais em que vocês fazem os trabalhos, que tipo de colaboração, que tipo de troca há com esse tipo de ator. Tá ok. Então, eu acho que nesse âmbito eu vou falar um pouco sobre a experiência do Mosaic. O Mosaic é o nosso grupo de pesquisa e de difusão do que a gente faz na área de gestão de inovação e criatividade. Montreal é conhecida como uma cidade onde a economia criativa é muito forte, né? Então, o que se fez na HEC Montréal em relação à relação entre sociedade, academia, universidades e governo, sobretudo municipal, é a criação de espaços, então, para discussão
de questões onde o cidadão está envolvido e a criação de soluções através da interação com o cidadão. Então, dando exemplos, um exemplo bem prático, né? A gente tinha um planetário em Montreal, que era um prédio que estava totalmente abandonado, né? E o Mosaic, então, promoveu espaços de discussão, e aí a gente poderia entrar um pouco na discussão, né, do Fábio, de várias formas diferentes de trazer esse pessoal para discutir, mas onde realmente o ponto de vista do cidadão que morava no entorno do planetário e as pessoas que poderiam usar aquele espaço físico participaram do projeto de repensá-lo, para reabitá-lo, reocupá-lo, se reapropriar de novo desse espaço, e onde o governo municipal estava ali junto para acompanhar isso e ver no que ele poderia realmente... Ele participou da discussão, porque algumas coisas eram viáveis e outras coisas eram inviáveis. Mas, de uma certa forma, é trazer o cidadão envolvido para dentro da discussão e realmente levar em conta o ponto de vista e as propostas, eu acho, que são oferecidas por ele. Então, isso é algo que eu não vou dizer que domine Montreal. Montreal tem N problemas, como qualquer cidade tem. E temos problemas também de corrupção na área da construção civil, tem imensos problemas. Mas tem focos de discussão e de colaboração com o cidadão, que a gente fala da criatividade cidadã muito lá, que é para propiciar esse tipo de interação entre o governo, a universidade e o cidadão, a sociedade civil. Então, são esses espaços que eu acho interessantes que se criem concretamente, né? E a gente vê isso lá em Montreal. Ok. Estão chegando aqui algumas perguntas. Uma da Juliana. Eu vou colocar para o Fábio e queria que você comentasse a resposta. A Juliana Nakamura. Como evitar que as informações fiquem engavetadas? Com tantas pessoas se aposentando e exonerando, às vezes as informações são perdidas, pois não houve tempo de ensinar os novos funcionários a aprender as suas tarefas. Seria interessante ter manuais nos setores? Pode responder? Bom, acho que quando eu apresentei o fluxo do conhecimento, acho que você tem que pensar no fluxo. Não adianta você pensar em gerar um documento, um relatório, se você não está pensando na pessoa que vai ler. E daí, na natureza, está estimulando a gerar esse fluxo. Seja, para mim, tem uma área de memória, uma área de memória viva, que o projeto fez um relatório, uma apresentação, condensa, estruture de uma forma que seja interessante para as pessoas lerem no futuro. E encaminhe para uma área de memória que vai retroalimentar novos projetos. Você gerou um conhecimento relevante dentro do projeto. Transforma isso ou num processo da área, ou transforma isso num checklist, num guia de boas práticas. Então, a gente tem que estimular a gerar alguma coisa interessante, uma informação que tenha valor. Porque pegar um monte de PPT, de fato, colocar na gaveta, ou gerar um relatório de 200 páginas que ninguém vai ler, pôr na gaveta, isso não tem valor. Acho que e daí, quando eu falo de conhecimento como um produto do projeto, as pessoas têm que pensar o projeto não só para entregar o produto, mas entregar esses produtos de conhecimento. Então, é tarefa do projeto, é um trabalho do projeto consolidar esses conhecimentos de uma forma mais estruturada. Seja num relatório mais técnico, seja num storytelling, numa história. Acho que o que você fez foi um storytelling, né? Você contou uma história de vida. E é muito mais gostoso vê-la falar num vídeo, conhecer a pessoa, do que ver um relatório de todos os trabalhos que ela fez. E talvez tenha muito mais conhecimento, muito mais informação naquele vídeo. Então, acho que esse é o desafio. Legal. Você quer comentar? Só para fazer uma sugestão, na verdade. Uma das práticas que a gente tem feito lá, por exemplo, nos programas de mestrado, né? Os alunos saem para fazer um trabalho de mestrado, em geral, produzem um documento que fica, muitas vezes, arquivado nas bibliotecas, né? O que a gente tem feito, estimulado? Em paralelo com a sua dissertação de mestrado, a gente tem estimulado os alunos a fazer um mini documentário, um vídeo, um documento audiovisual que consiga passar um pouco essa experiência que ele teve. E a gente tem também estimulado muito a criação de blogs, onde, durante o processo de mestrado, sobretudo quando ele está num outro país, ele documente com fotos, com experiências, com dúvidas. E isso está criando uma outra cultura hoje, onde o mestrado não fica só aquele trabalho engavetado, mas ele passa a ser uma expressão
dos estudantes, eles se expressam culturalmente, artisticamente, até a maioria. Eu já tive vários alunos de gestão, por outro lado, que largaram a gestão e foram virar cineastas. Então, aí tem o problema que a gente perde gestores, bons gestores nesse caminho, mas que se entusiasmaram com essa ideia de poder fazer, então, outra forma de comunicar com as pessoas. Então, para mim, isso acho que é uma sugestão interessante para se agregar nas universidades, eu acho. Interessante. Nós temos duas experiências aqui, né? Temos uma experiência, ou melhor, temos uma experiência na área de governo, uma experiência na universidade e tem uma experiência numa empresa privada. Fábio, a segurança da informação, a proteção à marca, a proteção industrial ajuda, atrapalha? Como é que você age como é que você convida a colaborar e, de repente, você restringe? Como é que você lida com isso aí? Tem um elemento que é a dinâmica, né? Às vezes a dinâmica é tão grande que não vale a pena você entrar num processo de segurança, proteção. Às vezes é melhor você focar a energia na execução, na realização, do que, de fato, ficar protegendo. Então, às vezes tem que entender qual que é a relevância. Claro que tem processos, por exemplo, patente, poucas empresas estão seguindo para patente, porque às vezes a patente não dura tanto e é demorado, é burocrático, gasta dinheiro, então às vezes não vale a pena você ir para um processo de patente. Até quando eu falo de métodos ágeis de gestão de projeto, eles olham que a parte de documentação, que foi até perguntado antes, não vale a pena, porque por exemplo, você vai ter um desenvolvimento de um software, você vai documentar o quê? O software, aqui 6 meses, já vai ser outro, já vai ter outro conhecimento. Então, eles não gastam energia documentando. O próprio produto é a documentação e os aprendizados são discutidos em reuniões de grupo, são disseminados por reuniões de grupo e só. Não é feito o processo de documentação de lições aprendidas, porque não vale pela energia que se gasta e pelo valor que tem, que é muito ágil, não faz sentido. Em termos de vantagem competitiva, então, é importante você chegar primeiro. A proteção a esse conhecimento seria, eventualmente, um segundo passo e que hoje as empresas, no segmento onde você está, estão deixando de lado. Será que essa cópia, essa luta por esse espaço, por esse mercado está se fagocitando, para usar um termo aí da biologia, né? Ou seja, será que essa questão de surgir esses novas empresas na área de cosméticos, essa busca por buscar talentos e tirar das empresas que se posicionam, se deve à falta de proteção desse talento, ou é uma questão entre como é que é aquele slogan da Tostines, né? É fresquinho porque vende mais, ou vende mais porque é fresquinho. Eu queria que você comentasse um pouco isso aí. Acho que o desafio, mais do que criar ou proteger, acho que o desafio é articular conhecimentos. Por exemplo, quando você fala de cadeia de fornecedores, a cadeia de fornecedores do mercado é a mesma para todo mundo. Você tem alguns contratos, mas, no fundo, as empresas de cosméticos trabalham com as mesmas empresas de fornecedor. Então, não tem grandes diferenças de conhecimento disponível. Eu acho que o desafio é articular esses conhecimentos. Como você consegue articular a cadeia de fornecedor para gerar um produto diferenciado? Como você consegue gerar mais valor com o produto a partir de um serviço, uma forma de vender, de uma forma de interagir com a consultora, com o cliente final? Acho que articular o conhecimento é muito mais importante do que proteger hoje em dia. E daí, entre os desafios, são diferentes do que patentear. Talvez seja você criar, estimular interação e conhecimento e aplicação. Pergunta aqui para o Fábio. Quando você teve, a da Bruna Bonfim, quando você teve a ideia de fazer a consultoria digital, houve restrições em relação à consultoria presencial? Se isso poderia perder essa referência que a Natura sempre teve? Bom, eu não sei se... A gente está aprendendo ainda, tá? A gente não sabe totalmente como que vai ser, a gente está testando, é um novo modelo. Pelos testes que a gente fez em Campinas e em São José dos Campos, até agora no começo do estado de São Paulo, é uma nova forma. A gente consegue conquistar novas consultoras, pessoas mais jovens ou que não conhecem, às vezes, a forma de interagir com a marca. Então, a gente conquista novos consultores e conquista novos clientes. Acho que esse foi o grande ganho, mas, de fato, tem alguns conflitos, tem um método, tem todo um modelo para proteger essa consultora que vende porta a porta, que
foi quem construiu a marca que temos hoje. Acho que a gente está protegendo essa consultora com formato, mas também abrindo o canal para outras pessoas venderem e usarem o produto da Natura. Mas a gente está aprendendo ainda. Não vou dizer que o modelo está 100%. A ideia é ir prototipando e testando aos pouquinhos. Okay. Tem uma pergunta do Jaldomir da Silva. Eu acho que eu vou fazer para você, Marley, e o Fábio daí comenta. As empresas públicas têm muita dificuldade na difusão do conhecimento e da inovação. E uma parcela do problema é justamente os funcionários ficarem anos na mesma função. Como resolver esse problema e promover a difusão do conhecimento e da inovação nas empresas públicas, tentando vencer o problema? Foge um pouco da minha alçada, eu acho, porque eu realmente não sou uma especialista nessa área, mas assim, o que eu posso falar de experiências que eu tenho visto e que têm sido cada vez mais importantes, eu acho, é justamente a oportunidade. Quando eu falei de tecnologia social, eu falei do empobrecimento do trabalho humano, né? De uma certa forma, às vezes as funções e a forma como a gente trabalha nos empobrecem de uma certa forma. O que eu percebo hoje é que a possibilidade de trabalhar em diferentes funções, de ter até quase uma espécie de mais rotatividade nas atividades e nas funções, tem sido algo adotado por muitas empresas. Isso traz realmente muito mais sinergia, criatividade, inovação, a gente sabe disso. É possível isso no serviço público, nas empresas públicas? Isso foge à minha capacidade hoje de analisar. Agora, com certeza, essa possibilidade das pessoas poderem ocupar mais do que uma função, realizar diferentes atividades ao longo do tempo, né? Quase numa rotatividade daquilo que ela faz, aprendendo outras funções, em outras áreas tem trazido excelentes resultados em termos de inovação. Até quando eu mostrei o Festa do Futuro, acho que é isso. A pessoa tem o trabalho dela, tem o job description, as responsabilidades dela, mas a gente abriu espaço para as pessoas se conectarem em torno de propósitos comuns. Acho que daí o desafio é saber o propósito dos outros. Acho que esse é um grande desafio. Às vezes o propósito de uma secretaria de educação pode ser congruente com alguém que está lá na Secretaria de Saúde trabalhando com um tema específico. E ele poderia contribuir. Então, saber esses propósitos e criar um ambiente que as pessoas se conectem, acho que é um grande. Mas que as pessoas têm espaço, elas têm. Às vezes as pessoas acham, estou dentro da minha secretaria, mas tem espaço de você ir lá, conversar, propor, ou interagir com as outras secretarias ou as outras áreas. Né? Eu vou fazer uma pergunta aqui. Não combinei com você, então você me desculpe aí se... você é historiadora, por origem, né? E eu fico olhando as competências, o perfil do gestor há 30 anos atrás e o perfil do gestor hoje assim, mudou drasticamente, né? Como é que você vê quais são os atributos-chave para quem está saindo hoje está entrando hoje no serviço público, para quem está saindo hoje da universidade, que tipo de atributo que ele deve estar bem atento? Você está falando em termos de competências, em termos disciplinares ou em geral? Em geral. Assim? Em geral. Pois eu acho que eu vou chover no molhado, né? Porque, de uma certa forma, para mim, primeira coisa, eu sou extremamente crítica à formação das universidades, onde a gente ficou realmente em silos, né? Cada vez mais, um engenheiro não aprende nada de ciências humanas, os próprios médicos fazem cursos onde não aprende nada sobre ciências humanas. Por incrível que pareça, não se fala mais de filosofia, de sociologia, de história. E, obviamente, quando a gente entra em gestão, quando eu olho o currículo de alguém que sai um analista financeiro, a única coisa que ele aprendeu é como fazer crescer o valor das empresas no qual ele trabalha. Ou seja, tem uma formação extremamente monolítica, onde nenhum pensamento crítico reflexivo faz parte. Então, para mim, deveríamos realmente voltar a enriquecer o currículo das universidades, para que as pessoas, um gestor, um engenheiro, um médico, não interessa, saísse com uma formação humana novamente, princípios éticos, onde se discutisse a relação entre a produção do conhecimento e a sociedade. Não se discute mais isso, infelizmente, na maior parte das universidades. Então, o gestor, se a gente falar só do gestor, muitas vezes, isso foi muito criticado, ele se forma, entra no mercado sem nenhuma formação realmente do ponto de vista humano ou ético. Então, para mim, é isso que está faltando hoje, porque conhecimento técnico, a gente foi muito longe, de uma certa forma. Mas em que direção? Né? Então, para mim, é isso que está faltando, certamente.
Não, acho que essa questão que você falou de as pessoas pensarem mais sistemicamente, acho que esse é o grande desafio. E daí as universidades criarem ambientes de aprendizagem, não focar no conteúdo também. Acho que esses são 2 grandes desafios. Mas não... Ok. Tem mais alguma questão? Vou fazer mais uma questão agora para a professora Marley. Quando você falou das tecnologias sociais, é uma alternativa que se tem hoje em muitos âmbitos de métodos de produção. Mas uma das grandes questões que se coloca é se, sendo uma alternativa, pressupõe-se que tem o principal. Então, ela é uma alternativa. É se ela dá conta da complexidade, inclusive, do mundo, do crescimento exponencial que nós temos de população, de cidades, porque, de certa forma, essas alternativas elas ainda mantêm alguns processos um pouco mais demorados ou até com uma ocupação até de espaço, para falar territorial, como a Jo já colocou, um pouco maior. Como que você vê essa leitura crítica frente também a esse contexto nosso de crescimento que demanda cada vez mais velocidade para poder suprir o consumo mundial? E não estou falando só o consumo supérfluo, mas até de alimentação, como foi o exemplo do agro, das plantações. Obrigado. A minha opinião, realmente, sozinha não dá conta mesmo. Eu acho que é uma alternativa no sentido amplo da palavra alternativa. Eu não acho utopias de pensar que as tecnologias convencionais podem perder terreno no curto prazo e não estarem mais presentes. Eu acho que é realmente inviável de pensar isso. Então, de uma certa forma, para mim, tecnologia social é uma alternativa que deveria, num primeiro momento, poder conviver cada vez mais com outras formas de se pensar desenvolvimento tecnológico. Agora, de uma certa forma, também hoje o desenvolvimento tecnológico mais tradicional está procurando formas que sejam mais sustentáveis também, né? Então, a sustentabilidade hoje que ela está virando uma preocupação aos poucos geral. Agora, eu acredito hoje cada vez mais em sociedades híbridas. Eu acho assim que tentar propor uma solução, uma alternativa, uma via, como a via que vai resolver problemas justamente complexos, uma cidade, um contexto muito complexo, para mim não funcionaria. Então, assim, eu acho que vai continuar convivendo por um bom tempo tecnologias mais capitalistas do ponto de vista da forma como elas foram desenvolvidas, e essas tecnologias sociais deveriam ter cada vez mais espaço. E aí a gente vê o que pode funcionar mais ou menos. Ou seja, tentar impor uma filosofia, uma visão como a alternativa que agora vai resolver os problemas, eu acho que a gente está longe disso. Acho que tem que ser híbrido mesmo, tem que conviver várias. Por exemplo, tem muita gente que é crítica em relação à emergência dos negócios sociais. Porque diz, é mais uma moda, a moda agora é negócio social. Por que não conviver várias formas diferentes? Continuam as empresas que não têm uma missão social, talvez permaneçam por um tempo, mas tem espaço para que essas alternativas emerjam. E aí, o que vai surgir desse contexto totalmente híbrido é que eu acho que pode ser interessante. Mas falta mais política para sustentar a difusão e a perenidade de tecnologias sociais, isso eu não tenho a menor dúvida. Eu seria por abrir mais espaço para isso, né? Mais alguma pergunta? Então, eu vou passar para alguns recados aqui. Quanto aos livros, quem ganhou os livros do pessoal que está nos acompanhando aqui pela internet foi o Mário Reis e o Jaldomir da Silva Filho. Nós temos 3 livros aqui para serem sorteados aqui para o público presencial. Não sei se vocês viram, cada um foi se livrando da questão, e essa questão veio parar aqui. A sugestão aqui do Álvaro é de que a gente use alguns critérios aí, e um deles tem algum aniversariante hoje? Nesta semana? Oh. Nós vamos cantar parabéns, porque o tempo está escasso, mas sinta-se cumprimentado. Outro critério aqui que podia ser, né? É o RG. O mês.
bom no mês. No mês tem algum aniversariante? O Álvaro. Funcionário mais jovem. Isso é complicado, hein? Olha, quem faz aniversário? Desculpa. Os universitários também falar alguma coisa. Os universitários? Dos aniversariantes no mês, quem está há 2 semanas da data de hoje? Você. Olha lá. Quem está há... Olha lá. Parabéns. E quem está há 3 semanas? Você? Ótimo. Muito obrigado. Queria aproveitar para registrar também... Oi? Isso... Eu queria agradecer também aos nossos companheiros da Secretaria da Fazenda da Bahia, da Secretaria da Administração. Desculpe, da Secretaria da Administração. Muito obrigado aí pelo trabalho que vocês trouxeram. Ok? Bom, pessoal, muito obrigado. Foi um prazer tê-los aqui, nessa nova estrutura aqui, com o Santo de Casa. Foi muito bom estar com você, Jô. Foi a pérola do dia, foi muito bacana, né? Muito legal. Muito obrigado a todos. Até o mês que vem, no próximo Inova Day.